Fala pessoal, na aula de hoje vamos conversar sobre as branches, né? Então são ramificações que a gente pode fazer no desenvolvimento do nosso código. Então pensa, a gente está no desenvolvimento padrão, um fluxo aqui padrão de desenvolvimento, né? Só que a gente quer otimizar um pouco como a gente está desenvolvendo o código. Então um amigo ou um companheiro de time pode querer desenvolver uma outra parte desse nosso sistema, por exemplo, né? Então a gente abre uma ramificação no nosso código. Ele vai desenvolver em paralelo, enquanto eu sigo aqui o meu desenvolvimento, para que em certo ponto, né, quando a gente achar necessário, a gente possa unir novamente esse nosso código. Então essas branches, né, elas podem ser construídas, né, para que esse desenvolvimento paralelo possa ser feito. Então vamos dar uma olhadinha como que a gente pode criar novas branches? Vamos para o código. Bom, aqui eu vou usar uns slides, né, porque essa abstração das branches, elas podem ficar um pouco confusas se a gente não tiver algo um pouco visual aí para ajudar a gente. Então imagina o desenvolvimento do nosso código, né, que a gente tem alguns commits sendo feitos, né? Então alguns snapshots, alguns salvamentos dos estados do nosso repositório sendo salvos, que a gente pode inclusive retornar se a gente quiser. Então a gente tem esses commits sendo feitos, commit 0, commit 1, commit 2, e aqui é a identificação da branch que a gente está, tudo bem? Da ramificação padrão, é como se fosse o fluxo principal de desenvolvimento que aponta. Então o master está apontando para esse commit 2, beleza? Bom, então vamos lá para o nosso código. Basicamente o que a gente vai fazer, né, até aqui no VS Code, no Visual Studio Code, a gente consegue ver a identificação de qual branch a gente está aqui no canto esquerdo inferior, que é na master. Só relembrando então, a gente está dentro desse repositório chamado Git Digital Course, que basicamente tem esse arquivo readme.md, um arquivo em Markdown simples, né, que tem essas escritas aqui dentro dele, beleza? Então basicamente o que a gente vai fazer é um git branch testing, beleza? Só que quando a gente faz git branch testing, tá, a gente criou uma nova branch, esse é o código para criar uma nova branch, então git branch testing criou uma branch chamada testing. Só que a gente já foi para essa branch, o que aconteceu? Aqui, se a gente for olhar no canto esquerdo inferior, parece que a gente ainda está na master, né? Então, voltando para os nossos slides, existe um ponteiro, né, que basicamente indica onde a gente está. Então, basicamente, esse ponteiro chamado head, ele indica que a gente está na master, beleza? Então, no Git, né, por meio do Git, a gente pode usar um comando chamado git log oneline, para ser um pouco mais curto, né, decorate. Quando a gente usa esse cara aqui, ele nos indica, né, além de uma série de commits, por ser um git log, né, ele nos indica que a gente está com head onde? Na master, beleza? Então isso aqui pode ser uma forma de você conseguir saber exatamente onde você está, caso você esteja usando o git direto na linha de comando. Aqui no caso do VS Code, ele ajuda a gente mostrando aqui no canto inferior esquerdo. Bom, eu vou apertar aqui então para sair. A gente saiu aqui, né, desse nosso git log. E basicamente o que a gente viu foi o head está na master, tudo bem? Só que o que eu vou querer fazer agora? Eu vou querer, na branch nova que foi criada, testing, jogar o head para testing. Então eu quero ir para essa minha branch testing, beleza? Então o comando que a gente vai utilizar para isso se chama git checkout e a branch que a gente quer ir, que se chama testing. Então, dessa forma, a gente mudou. Ele até avisa aqui, se você quiser olhar pelo canto esquerdo aqui do VS Code, para quem utiliza o VS Code, ele já indica que a gente está em testing, beleza? Então, se a gente utilizar o git log oneline decorate dessa vez, ele vai indicar que o nosso head, ó, ele está em testing, beleza? Vou apertar Q aqui para sair. A gente saiu aqui do git log. O que a gente vai fazer agora, então? Retornando aqui para os nossos slides. Bom, basicamente o que a gente fez foi, de uma branch master, a gente criou uma testing. A gente está apontando para ela, a gente está nessa branch testing. Vamos fazer o quê? Vamos avançar. É como se fosse o nosso parceiro aí desenvolvendo. Então o que a gente vai fazer? Um próximo commit nessa branch testing, legal? Então essa branch aqui anterior, ela fica para trás. A gente avança nessa nossa nova branch. Então vamos fazer um commit aqui qualquer. Bom, basicamente para fazer esse commit, eu vou adicionar aqui um novo arquivo chamado .git ignore, só para a gente poder comentar um pouquinho sobre ele. Mas aqui, basicamente, o que a gente faz é adicionar o nome dos arquivos ou algo nesse sentido, né, alguns padrões, para que o Git ignore, né, o rastreamento desses tipos de arquivo, tá? Então é comum, na verdade, a gente colocar esse arquivo .git ignore para remover ou ignorar alguns arquivos, beleza? Então, basicamente, o que eu vou fazer agora é adicionar esse arquivo. Eu vou utilizar aqui a minha ferramenta visual, então eu vou dar esse maisinho que é como se fosse um git add, beleza? Joguei para a área de staging e aqui eu vou dar o meu commit.
add git ignore file. Beleza? Deixa eu só colocar o add aqui, eu vou dar o commit. Fiz esse meu commit, beleza? Então, basicamente, quando eu fiz esse commit, eu avancei nessa minha branch testing, legal? Só que o que a gente vai fazer agora? A gente vai retornar para a branch master. Lembra que o head estava aqui na teste, a gente avançou, né, com essa branch, mas agora a gente quer retornar para a branch master. Então, vamos voltar lá. O que a gente vai fazer mesmo para conseguir ir até uma outra branch? Git checkout master. Então, a gente vai dar um switch, né? A gente vai trocar para essa branch master. Aqui no canto esquerdo inferior a gente consegue verificar. E só um detalhe, tá? Se eu for olhar aqui na minha árvore de arquivos, ó, perceba que sumiu o git ignore. Ué, a gente criou um git ignore, um ponto git ignore, né? Um arquivo ponto git ignore. A gente deu um commit nele e quando a gente trocou de branch ele sumiu? Sim. Porque basicamente, né, retornando aqui para o nosso diagrama, a criação desse nosso arquivo git ignore foi feita na branch testing. Então, quando a gente retorna para essa branch master, ela está lá parada no passado, entendeu? Então, a gente volta para o estado do nosso projeto quando estava na master, antes de avançar com a testing, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai avançar com a master, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Desse commit 2, a gente vai fazer um quarto commit, só que na master, ó. Percebam que o head está na master. Então, a gente vai fazer essa divisão, e aqui, de fato, a gente vê essa ramificação do nosso código, né? Então, é o nosso amigo que avançou criando o git ignore aqui, e aqui a gente vai criar um novo arquivo chamado to-do, beleza? Então, uma listinha aí de coisas que a gente precisa fazer. Então, a gente consegue separar em dois fluxos de trabalho diferentes que podem ser unidos, talvez, futuramente, beleza? Então, vamos voltar aqui para o nosso código. Basicamente, o que eu vou fazer aqui na master, né, olhando aqui no canto esquerdo, né, é criar um arquivo to-do, também markdown.md. E vou colocar aqui como uma tarefa a ser feita, dar merge no código. Vou salvar, Ctrl S. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar, vou dar um git add aqui, ó, pela interface. Git add. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um commit. Add to do file. Vou dar um commit pela interface, que é como se fosse um git commit. Tudo bem? Então, basicamente agora, a gente chegou nesse estado. Eu fiz um novo commit, que seria esse meu quarto commit, estando na master, beleza? Então, eu avancei aqui na master e tinha avançado na testing. Então, aqui a gente conseguiu criar essas novas branches. E nada impede que eu, de novo, crie uma branch a partir desse meu estado agora, desse commit 4. Então, você vê que há novas possibilidades de conseguir ramificar o nosso código. Eu poderia também fazer novas ramificações do commit 2, ou até mesmo desse commit 3 aqui, aumentando essas ramificações. Bom, é isso, pessoal. Espero que o diagrama tenha ajudado um pouquinho, né? A gente começa a entrar numa parte um pouquinho mais abstrata, né? Dessa parte de ramificações. No começo pode ser um pouquinho estranho, né, não ter esse costume, mas é bem essa ideia de árvore mesmo, né? A gente está desenvolvendo num fluxo padrão aqui na master, geralmente, né? E a gente pode fazer essas branches, essas ramificações, que em algum momento vai fazer sentido que a gente una, beleza? Então tem essa liberdade de desenvolver código em paralelo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e até mais.